Smartphones são verdadeiros computadores de bolso, mas para você que tem curiosidade de como cabe tanto componente em tão pouco espaço, nesse vídeo nós vamos desmontar esse Lumia 920 para mostrar para vocês cada uma das peças que estão aqui dentro e o que faz cada componente. Bom, a primeira parte que a gente tem normalmente no aparelho é o invólucro aqui, que protege todos os componentes. Nesse aparelho que a gente tem aqui, esse invólucro, essa parte aqui de fora, é feita em policarbonato e em monobloco, mas cada fabricante pode optar por materiais diferentes. A Nokia costuma optar pelo policarbonato. Outros fabricantes podem usar plástico e também tem aqueles, normalmente os topos de linha são feitos em alumínio. Um detalhe interessante é que o alumínio não é um bom condutor, ele pode atrapalhar no sinal. Então quase sempre um aparelho com corpo em alumínio tem pelo menos alguma parte em algum outro material para conseguir receber o sinal. Então você sempre vai ver um pedacinho em plástico, em vidro, algum lugar onde está localizada a antena para conseguir receber melhor o sinal. Nesse nosso modelo aqui nós temos algumas coisas como o NFC, que fica essa peça branca aqui tem tanto o NFC quanto o carregamento por indução. Esse é um componente que não é tão comum, são poucos os modelos que já vêm com ele embarcado. Mas aqui, essa porção branca, nós temos toda a parte de carregamento por indução. Assim como em computadores a gente tem os cabos flat, os smartphones você também tem esses vários cabos aqui, fazem a condução de energia e de dados. Esse cabo aqui está ligado nessa parte de baixo, onde a gente tem a porta micro USB. Então ela está ligada até a mainboard através desse cabo que vai até ali. Outra coisa que a gente também tem por aqui na parte de fora, está um pouco escondido, mas vocês vão ver vários materiais de metal nas laterais da carcaça aqui. Isso aqui são para melhorar a recepção da antena, então isso aqui serve aí como antena ao longo do corpo desse aparelho, a gente vê ele em vários trechos. No topo aqui em cima tem a entrada para o fone e nesse modelo aqui nós temos dois microfones, ele é capaz de gravar vídeos com som estéreo. Então o segundo microfone está aqui em cima, junto com a entrada para fone de ouvido. Então aqui está o som que, digamos assim, vem da esquerda ou da direita, dependendo da posição do seu celular. E o outro som do outro canal é captado pelo microfone tradicional de onde você fala. Outra coisa que está aqui também, nessa carcaça, é o LED. Ele é essa pecinha aqui. Então, vamos para o restante aqui do aparelho. Para a gente conseguir então separar a carcaça do restante, a gente precisa desconectar esse cabo de alimentação e dados. A gente tira aqui. E aí é só puxar. Nesse modelo aqui os conectores são bem simples. Pronto. Aqui agora o que nós temos, é bem visível a bateria. E nós já começamos a ver a placa-mãe. Esses smartphones são realmente computadores. Você consegue perceber as peças básicas de um computador por aqui. Então aqui nós temos em primeiro plano, já que dá para ver a câmera. E como o espaço aqui não é muito grande, é óbvio que a gente não consegue ter aqueles heatsinks como a gente tem em computadores de mesa e até mesmo em notebooks. Então pode parecer pouca coisa, mas esse plástico aqui, esse material em cobre é o heatsink desse aparelho. Pode parecer um simples adesivo ou alguma coisa e tal, mas ele está aqui. Embaixo disso aqui nós temos a memória RAM e ele cobre aqui, nessa área também está o processador. E pode parecer pouca coisa, mas é isso aqui que é responsável pela propagação do calor para resfriar esses componentes. Esse
esse simples material aqui, simples fio praticamente um fio de cobre aqui, de tão fino. Esse cabo aqui está ligado à bateria, é o responsável pela alimentação. Este daqui está ligado na lateral. Vou girar aqui. Ele é responsável aqui pelos botões da lateral, que tem aumentar, diminuir volume, travar, destravar a tela. Esse último botão aqui é o de fotografia. Então aqui nós temos um cabo que conecta na placa-mãe e assim você consegue indicar se está usando os botões ou não. Vou desconectar ele aqui também. Aqui nos botões é bacana já perceber uma diferença entre tipos, porque aqui nós temos o botão, o central de trave e destrave da tela, aqui em cima nós temos dois que são de aumentar e diminuir o volume, e o último aqui embaixo é o botão responsável por bater as fotos, e ele é diferente dos demais, você vê que tem esse pontinho preto no meio dele. Isso acontece porque esse aqui é um daqueles botões de 2 estágios, que é o que é comum aí em bons celulares com boas câmeras. O que acontece? Você primeiro pressiona essa área escurinha aqui no meio, que é o primeiro estágio, e ele só depois pressiona o botão como um todo, e assim a câmera consegue fazer aquele sistema de bater em mais de um estágio. Quando você bate no botão preto, aqui no central, ele primeiro está buscando o foco e fazendo ajustes de exposição, e quando você realmente pressiona até o final, no segundo estágio ele bate a foto, depois que teve esse tempo aí para fazer esses ajustes. É um recurso bem bacana que muita gente, inclusive, não usa direito em seus smartphones. Então fica de olho, percebe às vezes seu botão de foto tem 2 estágios, então vai até o primeiro, deixa ela fazer os focos e tudo mais, e bate no segundo. Você vai perceber a leve diferença entre esse aqui e um botão tradicional que só é de um estágio, que é simples. Nesse modelo aqui, para tirar a bateria tem um pouquinho mais de trabalho, a gente precisa tirar lá embaixo um parafuso que mantenha a bateria firme. Tirar a bateria. Existem outras fabricantes, inclusive é uma coisa que em geral as pessoas preferem, as baterias externas, mas que você consegue, no máximo removendo a carcaça, que normalmente é fácil, você consegue substituir a bateria. Aqui a Nokia vem optando, e vários outros fabricantes, pela bateria interna. Então vocês viram, eu precisei desmontar uma parte considerável aqui das coisas, inclusive desconectar um cabo que está direto na placa-mãe, para conseguir ter acesso à bateria e substituí-la. Outros cabos que estão bem aqui embaixo são os responsáveis pela tela e pelo digitalizador. São um conjunto de cabos aqui. Então nós temos aqui os cabos lógicos, tanto do digitalizador quanto do responsável por enviar as imagens para o LCD. A maior parte dos smartphones o que nós temos são, o que a gente entende como tela, na verdade são 2 peças, que elas ficam aqui na frente. Na verdade nós temos uma primeira peça que é o vidro, aqui, que é normalmente o que a gente quebra, inclusive, e aqui fica o digitalizador, que é aquele que entende os toques na tela e transforma num sinal digital para o celular entender que comando a gente está fazendo na tela. Embaixo desse vidro é que está realmente o que a gente imagina ser a tela, que é aquela que faz as imagens, que normalmente é um LCD, algum OLED, algum material. E o curioso é que quando você quebra, normalmente o que você quebra é o vidro digitalizador, e muitas vezes lá dentro o LCD, ou qual for a tecnologia da sua tela, continua inteira. Um problema para fazer a substituição é que normalmente essas 2 peças são coladas e é muito difícil separar o digitalizador e a tela sem quebrar um dos dois ou os dois. Então, provavelmente, se você está pensando em substituir uma tela quebrada aí e quer não passar mais trabalho do que eu já estou passando nesse espaço tão pequeno aqui, é bom comprar tanto a tela quanto o digitalizador já juntos para não ter nenhuma surpresa desagradável. Então aqui, movendo um pouco mais o heatsink, nós temos o processador. Essa peça maior aqui é a memória RAM.
Como vocês podem ver, não é exatamente uma peça que você vai querer substituir. O upgradezinho de celular é loucura. Então, mas logo aqui nós temos esse quadrado aqui embaixo, nós temos um chip que é o da memória RAM. Eu vou tirar aqui porque tem um monte de cola. Por aqui nós temos passando um cabinho na lateral direita. Este cabo é o que faz a conexão com a antena. Então ele traz aí aquele conjunto de metais que serve para pegar o sinal. Esse cabinho é o que está levando tudo até lá em cima e conectando na mainboard para você ter, né, termina conectando aqui para você ter acesso à mainboard. Como eu pretendo tirar a placa-mãe daqui, eu vou lá embaixo desfazer a conexão para conseguir tirar. Agora temos alguns parafusos para conseguirmos separar, que apesar de parecer uma peça só, na verdade nós temos duas coisas ainda aqui que estão juntas. Em cima nós temos a placa-mãe, a estrutura dela, e embaixo está a tela. Esse celular é praticamente montado em cima da tela e com quase todo aparelho, smartphone, é muita peça em pouco espaço, as coisas são bem próximas. Para isso então, primeiro tirar os parafusos que mantêm a mainboard, você vai ter um aqui e dois na outra lateral. Uou! Uma coisa engraçada é que todo Lumia 920 não vem com esse parafuso no meio. A gente tem 3 parafusos na lateral que mantêm a tela e a placa-mãe juntos. E todo vídeo, todo local que eu encontro sempre tem somente os parafusos das laterais e esse do meio, apesar de ter aqui visivelmente a estrutura para ter o parafuso, por algum motivo, nenhum Lumia 920 vem com esse parafuso aqui. Não que eu acho que precise também, é bem difícil que você precise de 3 parafusos para segurar coisas que já estão tão juntas num espaço tão pequeno. Bom, como as peças estão todas muito encaixadas umas nas outras, separar algumas delas são bem complicadas. Nesse modelo aqui, a parte mais chata é separar a mainboard, que está encaixada sobre a tela, logo ali embaixo. Então a gente tem que ir devagarinho e dar um pouco de trabalho. Então agora nós temos as duas porções bem separadas. Deste lado aqui em cima nós temos a tela e o digitalizador, que estão praticamente colados. Praticamente não, eles literalmente têm cola entre um e o outro. E do lado aqui, desse aqui, nós temos a placa-mãe e alguns dos componentes que ainda estão aqui juntos. Então vamos primeiro para a tela, que a gente pode já reparar algumas coisas bacanas por aqui. Então você vê os cabos do digitalizador e da tela ficaram aqui, né? Estão com ele. Aqui para cima a gente já percebe uma coisa que deve ser bem comum em praticamente todo aparelho, que a gente tem vários furos aqui em cima, e é porque aqui tem uma grande quantidade de sensores. Esse aqui é o da câmera secundária, a câmera frontal, e você tem aqui, é visível perceber que tem uma abertura, é aqui nessa parte que a gente coloca, que normalmente está posicionado o sensor de luz e de proximidade. Qual que é a função dele? Ele é um sensor que tem a única função de perceber a luz do ambiente, é por isso que seu celular sabe quando ele tem que aumentar o brilho de tela ou diminuir, e ele também percebe quando tem algo próximo dele ou não. Então pode ver que quando você estiver fazendo uma ligação e encostar o seu celular na cabeça, ele trava a tela. É porque esse sensor que fica aqui, que consegue enxergar lá fora através desse buraco aqui, ele consegue perceber que você está encostado com o celular em alguma coisa, então ele deve travar a tela, porque você não pretende usar a tela com a sua orelha ou com a sua bochecha, então ele vai lá e trava. Esse sensor também costuma atuar nos celulares que tem função de perceber que está no bolso. Ele sabe que está dentro de um bolso e não deixa destravar a tela porque ele vê que está contra um objeto, graças a isso tudo aqui. Vamos agora para a mainboard. Vou abrir aqui devagarinho.
não tão devagar quanto eu gostaria. E aqui nós temos a parte interna, essa pequena porção de PCB aqui é onde está a placa-mãe. Então, lá do outro lado ficou a memória, ficou aqueles outros componentes que a gente via lá daquela porção. O processador está enfiado aqui no meio também, então você consegue ver esses componentes por aqui. Aqui nós temos, vindo vagarosamente, nós temos a câmera. Esse aqui é o sensor da câmera. É bem fácil de ser tirado. Então, esse aqui é responsável pelas fotos neste modelo. Uma coisa bacana, interessante de observar, é que ele parece ter peças soltas. Quando você mexe ele, você sente que algo está se movendo ali dentro. Isso é porque nós temos uma câmera com o que eles chamam de estabilização ótica. O que acontece? Ele está solto aqui de propósito, porque ele, com essa mexida que o sensor dá ali dentro, ele consegue estabilizar a imagem. Então, nós temos alguns celulares que usam a tecnologia digital, que na verdade é o software estabilizando a imagem, e casos como esse aqui do Lumia 920, o que a gente tem é o sensor óptico, ele mesmo trabalha, ele mesmo tem uma peça literalmente solta aqui dentro para ele balançar um pouquinho e assim a foto não sair muito fora de foco, esse tipo de coisa. Aqui nós já estamos quase no fim, já quase não tem mais o que desmontar. Dá para perceber aqui a conexão do cartão SIM, então é aqui que você vai colocar aí o cartão da sua operadora, é aqui que ele faz a conexão. Você pode ver que isso aqui muito daqui na verdade é só para realmente manter os componentes juntos, encaixados e tal. Ficou, naquela estrutura de metal que a gente separou antes, ficou a caixa de som. E também por aqui embaixo fica o sensor do microfone. E nós temos na verdade duas caixinhas de som. A outra fica lá em cima e essa aqui é aquela responsável por fazer o áudio que você escuta. É a saída de som que você normalmente usa quando faz uma ligação. É uma estrutura bem pequena, bem simples, mas acredite se quiser, é de uma peça desse tamanho que sai o áudio quando você está conversando com alguém no telefone e de uma um pouco maior quando você está ou usando no Viva Voz ou, tomara que não, quando você está usando seu celular para ouvir música, sem usar fones. Bom, lembra que a gente falou que tinha algumas peças que estavam lá do outro lado. Uma delas é o processador, que agora a gente consegue ver ele por aqui. E também já dá para perceber lembra que a gente tinha aquele espaço, aquele vazado na tela. Então aqui os componentes que vão encaixar por lá. Então você consegue ver o sensor de luz e proximidade é esse daqui, é esse cara que vai encaixar por lá. E nós temos a câmera frontal. Então esses são os componentes que inclusive estão presentes na maior parte dos smartphones, apesar de a maior parte dos fabricantes usa mais ou menos esses mesmos componentes. Algumas exceções que a gente teve aqui, que nem a estabilização de imagem na câmera e quem sabe o carregamento por indução, mas em geral os smartphones são, como vocês podem ver, bem parecidos com computadores na estrutura básica, memória RAM, processador e tudo mais, placa-mãe, e normalmente são recheados de sensores. Inclusive aqui em cima você vê, tem uma cambada de sensores todos juntos ali, responsável por várias coisas que ele precisa perceber para funcionar direito. Então, pessoal, é com essas peças aqui que você monta um smartphone. É bem possível que seja algo parecido com isso aqui que você veria caso decidisse desmontar o seu aparelho também. Porque apesar de nós termos aí formatos diferentes, em geral, todos os aparelhos costumam trazer esses mesmos componentes que nós temos nesse modelo aqui. Pessoal, um abraço e até o próximo vídeo.